noite a todos. Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Hoje com a bênção dessa chuvinha, né? Fresquinho, estava precisando, não estava, gente? Muito calor, então essa chuvinha vem refrescar. E hoje com muita alegria que nós estamos com um companheiro, Marcos Pessoa, que veio lá de Nova Serrana dar a palestra para nós hoje. E é uma pessoa que conhece muito a doutrina espírita, né? Tem muito tempo que milita, e vocês vão poder ouvi-lo tanto nas respostas quanto também na palestra de hoje às 8 horas. Então, lembrando que as perguntas que vocês fizerem hoje têm prioridade sobre essas aqui que nós temos de semanas passadas. Eu recebi só uma de hoje, que eu já vou priorizar. Então, quem quiser fazer hoje, só levantar a mão, a pessoa vai lá, você faz a pergunta, traz aqui e a gente prioriza as de hoje. De hoje só tem uma, então a gente pode responder as perguntas de hoje. Eu vou passar primeiro para a Shirley. Shirley, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite a todos que estão presentes, boa noite os amigos da internet que nos ouvem, né? Com alegria que vamos começar o nosso trabalho. E a nossa primeira pergunta de hoje é: nós estamos predestinados a ter determinados caminhos ou o nosso livre-arbítrio nos permite traçar o nosso próprio destino? Isso aí é muito interessante porque nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós não reencarnamos ao léu, né? Existe, na verdade, um script, existe um roteiro, vamos dizer assim, igual um filme, né? Uma novela, existe um projeto, né? Evidentemente que ao reencarnarmos, nós temos vários fatores que vão interferir nesse projeto, na realização desse projeto. Várias circunstâncias surgem na nossa etapa reencarnatória e que podem contribuir para a concretização daquele planejamento, daquele projeto, ou que pode perturbar a concretização desse projeto, muitas vezes adiando para outras oportunidades determinados compromissos firmados no plano espiritual, impedindo muitas vezes que a gente execute tudo aquilo que nós programamos junto aos nossos mentores espirituais, aqueles que são responsáveis pela nossa vinda na Terra. Então, na verdade, existe um direcionamento em linhas gerais, mas as escolhas e o nosso livre-arbítrio pode muitas vezes mudar esse roteiro. E mudando o roteiro, tudo que sucede após a mudança de roteiro pode nos criar novas oportunidades de crescimento ou, de uma maneira deletéria, novos prejuízos a serem ressarcidos na nossa vida espiritual. Então, o livre-arbítrio, ele realmente está acima, né, do projeto reencarnatório, e nós temos que ter a consciência de buscar a integridade internamente com o divino, para que nós tenhamos sempre a inspiração, a intuição correta, que pode nos ajudar, nos conduzindo em direção àquilo que foi o projeto reencarnatório.
Nós temos que pedir sempre o auxílio do nosso anjo de guarda, através de nossas orações e de nossa determinação de mudança interior, de evangelização interna. Através disso, nós conseguiremos executar estas linhas gerais do roteiro que nós traçamos antes de vir à Terra. Shirley, interessante que parece ser bem igual a essa que você falou, que é a questão do destino e do livre-arbítrio, que sempre causa muita confusão. Para a doutrina espírita, não existe destino, existe esse projeto de vida. E eu sempre tive dúvida realmente como conciliar o projeto de vida com o livre-arbítrio. E uma vez um espírito que nos orienta, ele nos deu uma imagem, uma analogia, que é aí que eu fui entender. Porque quando a gente pensa em projeto, a gente pensa num projeto de um prédio. Então o engenheiro desenha o prédio e a gente constrói o prédio igual ao projeto. Essa é a nossa ideia de projeto. O projeto é determinista, ele é determinado. O projeto de vida é probabilístico, é um projeto de probabilidades. Ele não é um projeto tipo 2 mais 2 igual a 4, porque se fosse assim, aonde estaria o nosso livre-arbítrio? Então o Espírito, que chama Pedro, ele fez uma imagem que eu nunca esqueci, que o projeto de vida é como se fosse uma árvore. Então a árvore da nossa vida, ela está toda projetada. Só que essa árvore, que tem muitos galhos e muitas folhas, é o meu livre-arbítrio que vai me guiar nessa árvore para que eu alcance o máximo de potencial daquela vida permite. Então pode ser que eu, usando o meu livre-arbítrio, eu chegue num galho que tem uma altura mediana, que eu alcance uma evolução mediana naquele meu projeto de vida. Eu não alcancei o máximo que permitiria aquele projeto probabilístico, porque eu errei, porque eu falhei. Mas eu posso também ser aquilo que o Chico, o André Luiz fala de completista, é aquele que consegue no máximo do projeto de vida, no mais alto galho que aquela árvore permitia. Ou seja, eu consegui realizar o meu projeto com excelência, que são pouquíssimos que conseguem. Então, o nosso projeto é probabilístico. Sendo probabilístico, ele leva em conta o nosso livre-arbítrio. Então, o que existe é o livre-arbítrio. Há um projeto, há uma programação, mas ele é probabilístico, porque depende do nosso livre-arbítrio. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Quero agradecer o convite da casa. E o João Mar aqui, quando fala que a gente entende muito de doutrina espírita, né, é uma bondade dele, porque acho que não tem jeito de entender muito de doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela relata os fatos, né, as leis divinas ou naturais, as leis que nos regem a todos. E a gente querer entender essas leis profundamente, né, é como a gente achar que uma criança de 2 anos pode entender geometria, biologia, física, né, profundamente. Nós ainda não damos conta. Mas a gente está aí no caminho tentando buscar e aprimorar e estudando para ver se a gente aprende um pouquinho. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Ela diz o seguinte: como resolver a dificuldade em conviver com o andarilho? Né? E eu estava olhando essa pergunta aqui, e nessa pergunta aqui a gente vê traçado o nosso processo de evolução. Porque nós adentramos a doutrina espírita, nós conhecemos o Evangelho de Jesus,
né? Às vezes até fora da doutrina espírita, não essencialmente dentro da doutrina, mas quando nós adentramos a doutrina espírita através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, a gente tem uma visão mais abrangente da lei de amor e da necessidade da aplicação da lei de amor através da nossa vivência plena dessas mesmas leis. Então a gente começa a se cobrar esse tipo de coisa que antes a gente não se cobrava. Antes, um andarilho e eu passo ao largo, não é? Mas quando a gente chega aqui, a gente começa a estudar a parábola do bom samaritano. E aí, quando você passa ao largo, você começa a se comparar, né, ao levita, né, e ao sacerdote que passaram ao largo. E a gente começa a se questionar o porquê disso. Por que eu ainda tenho essa dificuldade de me relacionar, de aceitar aquelas pessoas que estão em processos diferentes do meu, que são diferentes daquilo que eu entendo, daquilo que eu me sinto seguro? Porque aí a gente pensaria o seguinte: o que o andarilho ele significaria para mim? Por que eu tenho essa dificuldade com ele? O que ele reflete para mim? Né? E se a gente for analisar a nossa cultura, a nossa sociedade, principalmente nesse momento de transição que a gente vive, onde os jornais estampam a todo momento os processos aí de violência, né? A gente vivendo essa conturbação do momento de transição. Então, quando você vê um andarilho, a sua tendência é o quê? É a insegurança, né? É o medo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós desconhecemos a gente teme. Então nós vamos ter medo, porque nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não sabemos quem está ali. Aí, o que é esse medo? O que ele reflete em nós? Ele reflete em nós o quê? O instinto de preservação. Não é isso? Então ali está falando o quê? Instinto de preservação. Aí nós vamos lá na questão 917 de O Livro dos Espíritos. Aí lá quando fala qual o meio, né, de destruir-se o egoísmo, aí os Espíritos vão falar para nós o seguinte, que o egoísmo, né, ele é o sentimento que ele está muito próximo do nosso ponto de partida. Ou seja, ele é um instinto de preservação exacerbado, além dos limites da necessidade. E o Evangelho de Jesus, aí a gente vai ver lá no Evangelho, né, dizendo que é o seguinte: Jesus não cansa de combater o egoísmo. Através do quê? Da lei de amor. Então vamos montar esse quebra-cabeça agora, né? Falamos um monte de coisa aí. Então, ou seja, eu vejo o andarilho é alguém que não conheço, ele me traz um medo porque eu não conheço, esse medo é um instinto de preservação para que eu não me coloque em risco, o excesso desse instinto de preservação, né, a gente traduz como egoísmo, e o egoísmo é a falta de amor. Não é isso? A gente coloca uma barreira pela diferença, pelo desconhecimento, pelo não entendimento de qual que é a posição, né? De que, e aí o Evangelho vai esclarecer que aquele irmão que está ali, aquele andarilho, pode ter sido seu irmão numa encarnação passada, pode ter sido seu pai. O Evangelho vai nos mostrar isso. Então, e aí a nossa consciência cobra hoje, graças a Deus, né? Que a gente já está procurando mudar isso. Então, essa dificuldade de conviver, nada mais é do que as dificuldades naturais que a gente tem tido de lidar com a diferença. Porque nós fomos educados para isso de certa forma, a nossa cultura nos levou a isso. A tudo aquilo que é diferente, que oferece perigo, né, que a gente se afaste. Porque aquilo ali pode me custar a vida. Pode ser um perigo para a minha existência. Por quê? Porque nós fomos baseados somente na vida material, né, que é o instinto de preservação da vida material. Nós não fomos educados ainda para vivenciar e para crescer com os valores espirituais, que são os valores verdadeiros. Porque se os valores verdadeiros falassem mais alto, aí a gente faria como o samaritano, né? Aí você para e vai atender. E nem pergunta quem é, o porquê e em qual situação que está. Você para e atende. Então, ou seja, é o caminho que nós estamos trilhando.
Nós estamos vivendo uma mudança de comportamento. Nós estamos aí entre o sacerdote e levita, né, e o bom samaritano. Nós estamos descendo o caminho, né, de Jerusalém para Jericó. Nós estamos descendo esse caminho e a gente está vendo a toda hora alguém que foi assaltado. E a toda hora a gente questiona, atendo ou não atendo? Socorro ou não socorro? Né? E não é só o andarilho, né? A gente está falando de um caso extremo aqui. Mas às vezes é o meu irmão que está dentro de casa, às vezes é meu pai, às vezes é minha mãe, às vezes é meu marido, minha esposa, né? Que é esse andarilho, que é a pessoa que está com um problema, que está necessitada, né? E que a gente está se questionando como atender. Pergunta muito interessante, que eu acho que vai responder muitas dúvidas. O que dizer sobre as doutrinas ritualistas, como, por exemplo, o Vale do Amanhecer? Os membros procuram se libertar através desses rituais. Esses espíritos, tanto encarnados como desencarnados, estariam aprisionados mentalmente a esses rituais? Então é interessante a gente responder como que o Espiritismo vê os rituais. Todo mundo sabe o que é um ritual? Todo mundo sabe? Ritual é alguma coisa que representa outra coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu quero me humilhar, ou me tornar humilde. Aí tem um ritual que eu ajoelho, ou que eu deito no chão, para simbolizar essa humildade. Isso é um ritual. Tem um ritual, por exemplo, que eu indico que eu tenho fidelidade a uma outra pessoa. Vocês sabem que ritual é esse? Não? Quem é casado aí? Aqui, ó. Isso aqui é um ritual, ó. Isso aqui simboliza a minha aliança de fidelidade com uma outra pessoa. Você é casado, Marco? Está lá, ó. Aqui, ó. Nós somos espíritas. E é na mão esquerda, porque os romanos diziam que... E é na mão esquerda aqui no dedo, porque eles diziam que aqui tem uma veia que liga direto ao coração. Né? Tem um porquê, não é à toa, não. Está vendo? Então isso é ritual. Agora, se o Espiritismo não tem ritual, por que eu uso aliança, o Marcos usa? Pelo seguinte, olha só. Este ritual, ele é muito útil. Tem espírita que não usa, o espírita tem liberdade de usar ou não, né? E principalmente também em acordo com a esposa, com o cônjuge. Agora, isso aqui já mostra para todo mundo, na nossa sociedade brasileira, se a pessoa é casada ou não. Então, evita de você ter falar, né? Evita da pessoa ter algum outro tipo de ideia, ou não, né? Na sociedade de hoje... Está muito complicado os valores morais, mas você já mostra para a pessoa. Então, veja, a gente usa não pelo ritualismo do símbolo, mas a gente usa porque isso tem um objetivo. Eu, por exemplo, uso para mostrar para todo mundo que eu sou casado. Aí tem um ritual lá de vela, que é muito comum. Acender uma vela para um santo, acender a vela para alguém. E aí a pessoa só reza se tiver a vela. Se não tiver a vela, ela não dá conta de fazer a prece. Aí o ritual já começa a ser um amuleto. O que vale mais, a vela ou a prece? O que vale mais, uma prece falada, decorada, ou uma prece de coração? O que vale mais, o símbolo de uma coisa ou a coisa em si? Então alguém pode vestir de branco para significar pureza, um ritual de pureza. Mas dentro do coração dela está cheio de impureza. Então para que adianta vestir de branco? Para que adianta acender uma vela se a prece não sai do coração?
Então o Espiritismo vai mostrar que é o seguinte, mais importante do que aquilo que simboliza alguma coisa, é aquilo que aquilo é simbolizado, ou seja, a essência das coisas. Então, por exemplo, em vez de fazer um símbolo ou um ritual de humildade, busque ser humilde. Em vez de usar um anel que simboliza a fidelidade, seja fiel. Em vez de vestir branco para significar pureza, seja puro de coração. Então o Espiritismo, ele tenta eliminar os rituais. Aí muitos falam assim, mas o passe é um ritual. Não, o passe não é um ritual. Quem estudar o passe, sabe que o passe pode ser transmitido pelos olhos. Porque o que manda é a energia, é a vontade que determina os fluidos, como Kardec ensinava. Agora, existe uma lei física, que as energias vão mais pelas pontas. Por isso é que existe o para-raio. O raio cai no para-raio porque está lá a ponta do para-raio. Então, as mãos erguidas, como Jesus fazia, e desde a época dele, ajudam um pouco na transmissão de energia. Mas não é necessário. É uma metodologia, mas que, se não precisar, você pode dar o passo ali apenas olhando, apenas orando, apenas transmitindo pela vontade as energias. Então, o Espiritismo, resumindo, respeita todas as religiões com os seus rituais, todas as religiões que trazem benefícios para a humanidade, que divulgam o amor, que é a religião universal. No entanto, o Espiritismo tem essa visão muito crítica, que não é necessário o ritual, que quanto menos ritual tiver, melhor, que quanto mais buscarmos a essência das coisas, mais vamos nos aproximar de Jesus e mais vamos nos aproximar de Deus. Ritual é um apêndice, é um simbolismo que a gente pode ir eliminando da nossa vida e buscar a essência de todas as coisas. Bom, vamos a uma outra pergunta aqui. Minha avó suicidou-se queimando-se. Meu pai me abandonou. Já tentei suicidar 2 vezes, mas sofro mesmo é de depressão. Existe relação do meu caso com a história dos meus antepassados? Gostaria de saber mais sobre obsessão e se posso estar sendo vítima. Como me livrar disto? Muito interessante a irmã que trouxe essa pergunta, que ela agradece, obrigada, né? E a gente gostaria de dizer o seguinte, inicialmente com relação à depressão. A depressão, a gente tem 2 situações de forma mais didática para explicitar a depressão. A depressão, ela pode ocorrer por fatores endógenos e por fatores exógenos. Por fatores endógenos, são coisas de dentro do nosso corpo, né? Então, isso pode estar relacionado a um distúrbio de neurotransmissores que muitas vezes já são determinados geneticamente. Então, a gente vê que quando nós temos as gerações anteriores com quadros de depressão, e você tem a genética familiar, então você tem uma propensão maior a ter o desequilíbrio desses neurotransmissores, que é uma questão da depressão endógena. Mas a depressão endógena, muitas vezes, não está relacionada ao desequilíbrio dos neurotransmissores. Muitas vezes está relacionado ao desequilíbrio perispiritual, que ainda não chegou totalmente ao corpo físico, mas está instalado em nosso corpo espiritual. E é endógeno porque nós colocamos o problema lá através de atitudes e comportamentos que lesaram o nosso perispírito, e a gente traz isso para
esta vida, né? Que a gente tem um novo corpo, mas o perispírito é o mesmo, que é o corpo do espírito, o corpo espiritual. O registro de tudo aquilo que nós fizemos, que se traduziu através de carga psíquica, né? Que tem efeito magnético no nosso corpo espiritual. Então, a gente tem a depressão endógena, que está ligada a uma questão genética, que pode ser precipitada por algum acontecimento que leve a esse desequilíbrio que já existe dos neurotransmissores. Mas pode estar ligada ao nosso perispírito. Isso é endógena. A exógena é aquela depressão chamada reativa. Muitos de nós já tivemos períodos de depressão reativa, ou seja, tem um fato muito triste que nos deixa muito entristecidos e nós ficamos um período sem energia, entristecidos. Uma perda do ente querido, por exemplo, para a maioria de nós. Isso é uma depressão reativa. Teve um fator que provocou a tristeza, né? Mas a depressão exógena, ela também pode vir através da atuação de influência espiritual. Então, a exógena, às vezes não tem aquele fator que determinou a depressão reativa, mas a influência externa de uma outra consciência nos trazendo dele vários sentimentos e emoções que vão nos desenergizar, que vão tirar as nossas energias e vão nos causar desequilíbrio psíquico e espiritual. Essa ligação que se dá com consciências fora do corpo, com os nossos irmãos que estão desencarnados e que nos estão transmitindo uma série de emoções que nos desequilibram e nos levam à depressão, pode estar ligado a fatores simplesmente de afinidade ou pode estar ligado a vidas anteriores. E a obsessão, na realidade, é essa atuação de uma mente, de uma consciência sobre outra consciência, induzindo nesta outra consciência um estado alterado, tanto de consciência, de comportamento, de emoção, como muitas vezes de desequilíbrio orgânico, porque tudo começa na mente e se projeta no corpo físico. Né? As células obedecem ao impulso mental. Então, a obsessão, na realidade, é essa ligação de uma mente com outra mente, no sentido de subjugar aquele outro que ele deseja subjugar. Agora, por que acontece isso? Geralmente, nessas duas situações, ou por uma questão de afinidade, ou seja, a criatura desencarnada gosta daquilo que eu gosto. A criatura desencarnada aprecia aquilo que eu aprecio. Então, ela se utiliza da minha mente para comandar o meu corpo e obter alguns favores que ela necessita, algumas sensações, algumas emoções, que ela muitas vezes precisaria estar no corpo físico para obter. Como ela não está no corpo físico, ela está desencarnada, e eu gosto da mesma coisa que aquela consciência gosta, então ela se utiliza, subjugando a minha mente, para que eu faça aquilo que ela deseja. Mas isso pode acontecer por problemas kármicos. O que são problemas kármicos? É quando a criatura desencarnada tem uma ligação com a nossa consciência, que foi estabelecida não por afinidade, mas por um elo que nós fizemos em um passado que pode ser ou não remoto, pode ser um passado recente.
nós estabelecemos um elo com essa criatura através de uma vivência. Seja uma vivência que se traduziu em ódio, rancor, desejo de vingança, seja uma vivência que se traduziu por uma paixão incontrolável, doentia, seja por uma vivência em que tivemos uma relação de um amor doentio, de proteção ou de posse, um amor possessivo, porque pode inclusive acontecer de pai ou mãe para filho. Então, geralmente a gente tem uma ligação ou por afinidade ou ligações kármicas com a criatura desencarnada. Em virtude disso, a pergunta: como eu posso me libertar? Então, para se libertar da obsessão, é preciso quebrar o elo que une a minha mente à mente do desencarnado. Se for por afinidade, eu preciso mudar meus hábitos. Eu preciso aprender a gostar de outras coisas. Eu preciso apreciar outras coisas, frequentar outros ambientes, fazer novas amizades, mudar hábitos, Principalmente pensamentos, porque às vezes a gente acha que só eu deixar de beber bebida alcoólica em quantidade exagerada é o suficiente. Não, eu preciso também trabalhar o meu interior para ser uma pessoa melhor, diferente daquela que fui quando eu tinha determinados hábitos. Além disso, em se tratando das ligações kármicas, é preciso de eu reconstruir o meu laço com esta criatura. Como que eu vou reconstruir o meu laço com este espírito que está me obsidiando? Eu preciso orar por ele e por mim. Eu preciso fazer leituras evangélicas para ele e para mim, o culto do evangelho no lar. Eu preciso tomar o passe magnético para levar a energia magnética para ele, porque ele está ligado a mim. Ele também recebe. Eu preciso cultivar o otimismo, eu preciso de me dedicar a algum trabalho assistencial, exercitando o amor para aprender a ser paciente, indulgente, tolerante. Ou seja, a oração significa colocar o amor em ação. Então, quando se pergunta, existe relação do meu caso com a história dos meus antepassados? Se a depressão for uma depressão que há distúrbio de neurotransmissor geneticamente constituído, pode ter alguma relação, sim. E é por isso que toda criatura que tem depressão, além de vir à casa espírita e fazer o seu tratamento através do passe, da água fluidificada, das boas leituras, da atividade assistencial, também precisa da consulta médica. A depressão endógena precisa ser tratada, porque é um distúrbio neurotransmissor. Essas criaturas que têm esse distúrbio precisam de medicação também, para ajudar a se reconstituir a criatura. Então, são várias ações que precisam ser feitas e, é importante, porque a depressão, ela pode levar a um quadro tão grave quando a nossa irmã nos disse aqui, que ela já teve 2 tentativas de suicídio, Então, é preciso tratar, é preciso ter coragem. E eu acho que a primeira coisa você já fez. Eu tenho depressão. Reconhecer que você tem um problema e que precisa tratar. Agora, se movimentar e correr em busca do tratamento. Excelente resposta da Shirley.
Até porque a Shirley é médica, não sei se todos sabem, então é a opinião de um profissional. Só queria enfatizar duas coisas. Primeiro, o que ela falou aqui no final, depressão tem que procurar ajuda especializada, psicólogo para ver isso, médico se for o caso. E se for, seria interessante talvez um psicólogo espírita, porque se houver realmente essa questão espiritual, ele pode identificar. E se essa pessoa que fez a pergunta ainda não procurou o atendimento individualizado da casa, que chama acolhimento fraterno, procure. Porque apesar da resposta excelente, somente com essa resposta não vai ser suficiente, né, para o tratamento. Tem que realmente fazer um tratamento, porque pelo que a gente percebeu é um caso grave. E sobre o suicídio, a gente não quer acabar com a vida, a gente quer acabar com o sofrimento. E o que o Espiritismo demonstra é que não acaba o sofrimento, inclusive piora o sofrimento, multiplica o sofrimento. Então o suicídio não é uma boa opção para acabar com o sofrimento. A opção é procurar o tratamento, procurar resolver os problemas, né? A depressão, a obsessão, se tiver, para tentar resolver. Bom, tem uma pergunta aqui, aliás, são duas perguntas, eu vou tentar resumir numa só, que é uma que diz o seguinte: ao fazer a leitura de um livro espírita, pode haver a presença desses espíritos, né, em nosso redor? E a segunda é perguntando o seguinte: por que todas as vezes que eu vou ao centro espírita, leio um livro espírita, ou mesmo faço algum comentário a este respeito, me sinto ansiosa, um mal-estar e às vezes demoro muito a melhorar? Então é o seguinte: a presença dos espíritos em nossa volta, né? Kardec ele vai dizer para nós o seguinte: os espíritos são uma potência da natureza, tá certo? Não existe um lugar determinado lá ou acolá onde os espíritos estão. Não existem cidades espirituais, existem regiões de umbral, regiões infernais, mas no dizer dos próprios espíritos eles nos acotovelam. Na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos atos e pensamentos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles quem vos dirigem. Então, ou seja, com a doutrina espírita a gente vai ver que a nossa relação com o mundo espiritual ela é uma constante. No livro Pensamento e Vida, a gente vai ver Emmanuel dizendo para nós o seguinte: que nós influenciamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos influenciam. Como? Através do pensamento. O pensamento é energia, né? Na mesma sintonia, na mesma frequência que você emite o pensamento, você recebe, tanto de encarnados quanto desencarnados. E essa energia do pensamento, ela se afiniza. Então, um pensamento, ele vai buscar outros pensamentos na mesma sintonia. Então, se você faz uma prece, você chama um espírito bom quando você está fazendo uma leitura, certamente eles vão estar do seu lado. E, às vezes, até um espírito, como a Shirley estava falando, um desafeto, né, aquele espírito que não gosta da gente, às vezes você está estudando o livro e ele está ali do seu lado, estudando junto com você. Às vezes você tem problema, está com depressão, vai para a casa do espírito, o espírito vem te acompanhando. Você está aprendendo o evangelho, ele está aprendendo também. Né? É uma realidade. E a questão da gente se sentir mal, se sentir ansioso, né? É uma questão que a gente precisa analisar com detalhe. Né? Não dá para você dizer, olha, é isso ou é aquilo. Porque pode ser uma questão psicológica, né? Pode ser uma questão de eu mesmo, de uma cultura que foi me colocada, né, de que não é uma coisa legal, que eu não deveria mexer com isso, né, entre aspas, que é a cultura que está aí fora, né, você mexe com isso, você mexe com essas coisas. A gente não sabe o que foi colocado na cabeça, né, essa cultura familiar que foi trazida, essa cultura religiosa, que aponta para nós às vezes que isso é certo ou aquilo é errado. Então você pode estar sendo, né, influenciado por essa cultura, né? Pode ser até a necessidade real de trabalhar, de estudar e de vivenciar a doutrina espírita. Né? Então, tem vários fatores que podem nos levar a esse mal-estar, a essa questão. Né? Que aí acho que é necessidade de se pesquisar, de se estudar,
de frequentar, de estar estudando a doutrina, de procurar um atendimento fraterno, né? A casa tem aqui, conversar com alguém para ver o porquê disso aí, ok? Bom, tem uma questão aqui, que é a seguinte: estou com problemas com minha família e hoje eu fui procurar ajuda porque estou desesperada com tanta coisa que vem acontecendo. Me falaram que o meu problema é espiritual e que depende de mim melhorar as coisas e que o espiritismo tem muito a dizer para mim sobre isso. Basicamente ela fez aqui só uma exposição, não fez nenhuma questão, e é difícil a gente falar, né, nesse tipo de questão. Então, eu também recomendo a essa pessoa que procure o atendimento individualizado, que é o acolhimento fraterno. É só agendar com aquela menina que está na recepção, para saber realmente se o problema é espiritual, no sentido de ter espíritos, né, acompanhando essa pessoa, e saber o que o Espiritismo pode fazer para ajudar. De uma forma genérica, o Espiritismo, ele nos abre os olhos para a verdadeira realidade, que a realidade muitas vezes não é aquela que eu enxergo, que a realidade está além do visível, e nos consola, mostrando, por exemplo, que esta vida é apenas uma vida, mostrando a nossa imortalidade, mostrando a justiça e a bondade das leis divinas. Então, o Espiritismo ele nos dá força para superar os problemas. Agora, o Espiritismo por si só não resolve os nossos problemas. Somos nós que temos que buscar as alternativas para solucionar os nossos problemas. Em todo caso, eu recomendo a essa pessoa procurar o atendimento individualizado, personalizado da casa. Vou tentar responder mais uma, nós temos 5 minutos, vou ser bem breve. Como o Espiritismo vê a hipnose? Primeiro, é importante a gente saber o que é hipnose, porque talvez a visão de hipnose que a gente tem é aquela visão de desenho animado, né? Põe um reloginho aqui, a pessoa dorme, aí a gente manda ela fazer o que a gente quiser e ela faz. A hipnose tem toda uma história. A hipnose, ela surge lá na época de Kardec, com o nome de magnetismo animal. Magnetismo animal não é por causa dos animais, magnetismo de ânimos, alma. Então, magnetismo da alma, porque os fenômenos observados ali, naquela época, tinha a ver eram muito parecidos com o magnetismo físico, mas era da alma, era do ser humano. Kardec foi um magnetizador antes de conhecer o Espiritismo. E ele levou toda a experiência dele de magnetizador para depois entender melhor os fenômenos espíritas. Depois ele abandonou o magnetismo, apesar que continuou usando o passe. O passe é um fenômeno desse magnetismo animal, esse magnetismo da alma, essa energia da alma, que inclusive tem poderes curadores. Depois veio o Mesmer, e aí ficou o mesmerismos. E o nome hipnose, que vem de hipnos, que é um deus do sono, é por causa do estado alterado de consciência que o sujeito fica quando magnetizado. Kardec vai mostrar esses estados de consciência. Freud, o criador da psicanálise, ele usou a hipnose no início dos estudos dele. Depois ele abandonou e preferiu a livre associação. Então, tem toda essa história. A hipnose, então, é um recurso terapêutico. As pessoas, quando, por exemplo, estão nesse estado alterado de consciência, elas têm uma nítida lembrança, por exemplo, da infância, de fatos de quando ela tinha 3, 2, 1 ano, até no útero, sem ainda falar de outras vidas. Mas então, alguns
terapeutas, psicoterapeutas, podem utilizar desse recurso para lembrar, por exemplo, de alguns traumas, de algumas sombras na vida mental, na vida psicológica do indivíduo, para ajudá-lo a superar. Então, como metodologia terapêutica, como um método de cura para ajudar as pessoas, o Espiritismo vê com muito bons olhos, mas usado nesse sentido benéfico, nos orientando conforme Jesus ensinou, que a boa árvore é aquela que dá bons frutos. Agora, usar a hipnose para show circense, né, para esses fins que não sejam úteis e benéficos, o Espiritismo não aprova. Então, a gente tem que colocar as coisas com muita clareza, né? O que é para o bem da humanidade, o que é para o bem do ser humano, usado corretamente, é uma coisa boa, o Espiritismo aprova. Agora, usar as coisas boas, né, as coisas que são criadas muitas vezes para o bem de uma forma maléfica, a gente já não aprova. Todas essas tecnologias, todas essas metodologias, em si mesmo, não possuem conotação moral. É o homem que as utiliza para o bem e para o mal. Exemplo, uma faca. Uma faca é uma tecnologia, é um instrumento que pode ser absolutamente benéfico. Pode salvar vidas, pode fazer alimentos, pode ser instrumento de trabalho em diversas profissões, mas pode matar. Então, todas essas criações humanas, culturais, tecnológicas, todos esses instrumentos, nós devemos saber utilizar em benefício da humanidade. Se a utilização for boa, com certeza o Espiritismo, o cristianismo aprovariam. Agora, se é para o mal, se é para provocar regressão ao homem, né? Voltar mais às suas origens do que a sua finalidade, o seu objetivo de perfeição, aí o Espiritismo não aprova. É isso. Estamos encerrando, né? Agradecendo a todos a presença, lembrando que o Marcos vai continuar depois às 8 horas, daqui a 10 minutos com a palestra dele. Infelizmente ficou 2 questões sem responder, né? Mas aí semana que vem elas serão respondidas. Muito obrigado a todos, uma boa noite.